Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero relatar um pouquinho de como se sucedeu para comprar o terreno da Congregação do Brás, como foi feito, as questões, de que maneira foi escolhido o terreno. Então, já havia bastante tempo que eles viam a necessidade de comprar um terreno para construir um templo maior. Então, foi cogitado em construir em diversos lugares ali de São Paulo, até que o irmão Luiz Pedroso falou que Deus havia de mostrar onde seria construído. E pensava um ancião construir pro lado de lá, de onde hoje é a atual construção. Porém, esperaram em Deus para ver realmente onde seria. Porque o lugar ali onde está a atual igreja, naquela época, era um lugar bem meio que desertão. Não tinha o desenvolvimento que existe hoje, né? E se tivesse comprado para lado de lá onde eles queriam, que era mais desenvolvido, acabou que lá era desenvolvido, mas acabou que parou no tempo e não se desenvolveu tanto como o lado agora realmente da atual, onde está a atual igreja, né? Então o irmão Frascon estava na casa de um irmão escrevendo algumas cartas, isso no ano de 48, e aí ele precisava no correio então para despachar essas cartas. E ele pediu então que o irmão levasse ele no correio, e na ida eles pararam de frente ao terreno da atual Congregação do Brás. E antes tempo estava para vender, mas já não estava para vender mais. Mas tinha lá um número. Então eles acabaram ligando para aquele número. E o terreno era o dono era um espanhol, e estava até por sinal na Espanha. Então foi ligado e até falaram, olha, o dono do terreno, ele está na Espanha e ele vai fechar o negócio só depois do carnaval do ano de 1948. Mas se é para a congregação, então vamos tentar fechar o negócio. O valor é 2.200 contos. Só que a empresa Coca-Cola também estava interessada no mesmo terreno. Mas aí o dono do terreno falou, já que é para a congregação, então eu vou dar preferência para a igreja, vou dar preferência para a congregação. Vamos deixar o terreno para a igreja. Mas senão era para a fábrica da Coca-Cola ter comprado esse terreno ali da Visconde de Paranaíba. Então o irmão Frascon olhou o terreno, gostou bastante do terreno, ficou bem entusiasmado com o terreno, né? Gostou bastante, falou, olha, aqui daria uma bela congregação. Mas ficou nos planos, né? Como faria para comprar se a coleta mensal era de 50 contos? Era difícil, pouca irmandade. Então o irmão Recieri Lavander teve uma ideia de que cada irmão, cada família desse 1.000 contos. Se cada família desse 1.000 contos em 200 famílias praticamente, né? Você pagaria o terreno à vista. Então, no culto do Brás na rua Uruguaiana, eles tiveram essa ideia, o irmão Recieri Lavander. Ele foi conversar com o irmão Frascon dessa ideia de pedir 1.000 contos para cada família. E o irmão Frascon, então vamos orar a Deus. Se Deus nos alegrar, visitar nós, então nós compraremos esse terreno. Então vamos ver se Deus aprova. Aí buscaram a Deus em oração. Foi muito bonita a visitação e de fato Deus confirmou a compra do terreno da Visconde de Paranaíba. A dificuldade então agora era de como comprar o terreno, porque os recursos eram pouco, como eu havia dito, a coleta mensal de São Paulo era 50 contos. Eles precisavam construir mais 3 congregações da cidade. Então, eles decidiram, num culto no Brás, de pedir, depois do culto, todas as irmãs saírem para fora da igreja e entrar todos os irmãos, porque já não comportava mais, então ficavam tanto para lá de dentro, tanto para lá de fora. Então, terminando o culto, pediu que todas as irmãs se retirassem para fora e entrassem todos os irmãos para dentro do salão ali no Uruguaiana, então, para fazer o comunicado. Então foi feito o comunicado sobre
a questão ali de cada irmão dar 1.000 conto, fazer o propósito de dar 1.000 conto para comprar o terreno. Que assim então Deus prepararia de comprar à vista. A primeira coleta deu uma coleta muito boa, se eu não me engano a memória deu 700 e poucos conto, a primeira coleta. Sei que rapidinho ali foi conseguido comprar e à vista, sobrou dinheiro. Só que quando chegou na época de construir, tinha 3 projetos, então foi optado pelo projeto mais barato. Só que mesmo o projeto mais barato era muito caro. O irmão Franciscon ficou até preocupado, não era o gosto dele por ser uma construção muito cara. E ele pensava na Irmandade, nas condições, mas enfim, a preocupação dele era essa. Em questões monetárias ali, a Irmandade era poucos recursos, mas fato é que Deus preparou a construção, Deus preparou todo o recurso, tanto para compra como para construir. Foi comprado depois diversos terrenos do lado, no fundo. E quando foi para inaugurar a igreja, ele não sentiu-se da parte de Deus de vir na inauguração. Uma que já estava com a idade bem avançada, outra que era bem enfermo. Então ele não se sentiu de vir, porque como diz ele, eu não fiz nada, quem fez tudo foi Deus. Se eu for lá, vocês vão querer puxar a glória para mim, vão querer me idolatrar, e eu não quero glória, eu não fiz nada, quem fez foi Deus, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não me sinto de ir fazer a abertura, não me sinto. Depois veio as filhas dele, praticamente quase todos os filhos vieram conhecer a Igreja do Brás. Eu até tenho os passaportes, tenho ali os documentos de quando eles vieram para conhecer a congregação. Agora, o que o Franciscon não queria era que fosse uma obra centralizada, que os irmãos centralizassem, fizessem ela como uma nova Roma. Isso ele temia bastante, temia muito. E de fato aconteceu. Ele depois acabou descobrindo, ficou muito descontente, mandou uma carta falando para os irmãos do descontentamento dele. E também tem outros irmãos que relatam muito, tem bastante coisa que relata sobre esse episódio do desconforto que ele teve com os irmãos do Brasil. Com a traição, ele se sentiu traído e ele falou: vocês me enganaram e vocês me fizeram passar por mentiroso. Então ele ficou bastante indignado nessa parte ali, depois da construção. Da construção propriamente ele não era contra. Foi contra na questão ali de ser muito caro, da Irmandade ter pouco recurso, mas não que fosse contra. E a questão ali também da escolha do terreno, então foi da parte do irmão Franciscon. Ele gostou bastante do terreno, orar a Deus, Deus confirmou, então foi bastante bonito. E aí tem vários detalhes, né, da construção, de várias coletas, várias obras. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre esse assunto. O terreno ali da Visconde, um dos terrenos, né, pertencia ao Miguel Sanches, um espanhol. E vendeu de bom grado, né? Deus preparou todos os recursos, compraram. E então foi dessa maneira que foi adquirido ali o terreno da Visconde de Paranaíba. Foi adquirido no ano de 48. Então, próximo ali do Carnaval de 48. Quando o irmão Franciscon ainda estava aqui no Brasil. Então, é isso, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na gloriosa graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.